Pode inspirar. Então, vamos lá. Inspira a gente com a sua história. Conta pra gente por que você escolheu psicologia. Porque eu não gosto de pessoas. Você lembra que eu respondi isso? É verdade? Eu lembro, na época da faculdade. Não. Vamos lá. Agora é sério. Uhum. Eu fiz o que a maioria das pessoas fazem. Eu segui um caminho administrativo que eu achei que eu precisava de dinheiro. Achei não que eu precisava de dinheiro. Eu precisava de dinheiro. Ainda precisamos, mas deixa quieto. Então, eu fui para o caminho mais coerente na época, que era recursos humanos, área administrativa, mundo corporativo, CLT, carteira assinada, seguro-desemprego, fundo de garantia. E isso não condiz com quem eu sou. Mas durante muitos anos eu achei que eu era a pessoa errada e que o mundo corporativo estava certo e eu estava errada. Porque o mundo corporativo faz você pensar isso. Até eu entender que não. Mas eu só fui entender que não depois que eu me formei da faculdade. Depois que eu comecei a atender. Não no processo da faculdade. Eu fui fazer psicologia porque eu realmente precisava entender e eu tive bastante atendimento ruim. Então, eu tenho um histórico depressivo dos 14 até onde eu recordo, que, na verdade, dos 14 anos eu não lembro muito bem. Um episódio depressivo dos 14 até os 28. E muitos atendimentos que eu tive com muitos psicólogos não foram positivos. Então, eu decidi, uma das partes, que eu iria fazer um trabalho diferente, principalmente com depressivos. E, a partir do momento que eu decidi que eu ia fazer isso, não foi um caminho fácil. Não, por quê, né? Porque a gente vai voltar na história, né, Day? Qual que é a história? Um caminho não fácil, porque quando você vai tratar o paciente, você também vai lidar com a dor? Também. Com a sua dor de autorreflexo? Dinheiro. Como é que eu vou fazer a faculdade? Se eu não paro o emprego porque eu sou demitida constantemente, porque eu não me enquadro no mundo corporativo, como é que eu vou pagar uma faculdade? E não paguei, né? Não, paguei já agora, mas eu não paguei. Não paguei, não conseguia pagar. Tinha toda a história do FIES, tinha toda a história da rematrícula, né, que eu não conseguia pagar, eu não parava em empregos, porque eu nunca consegui me adequar ao mundo corporativo. E até uma entrevista que uma pessoa... Teve uma pessoa na minha vida que ela ficou comigo por muitos anos. Ele foi um chefe numa empresa, num escritório de advocacia, e depois, para onde ele ia me levando. E quando ele fez a entrevista, ele perguntou por que eu tinha sido demitida, que era para eu falar a verdade. Eu falei para ele, eu não sou política. Eu não consigo ser política. Então, eu não consigo fingir. Não consigo, né, ter aquela coisa lá. Aquela malemolência que o mundo corporativo exige, né? Não. Que você tem essa máscara, né, na verdade. Não consigo sorrir e tomar café com pessoas que têm valores divergentes aos meus. Entendeu? E aí eu acho que por eu ter falado a verdade, ele sabia que comigo o negócio ia ser um pouco esquisito. Então, ele foi me levando para as empresas. Eu trabalhei muito com ele, é sério, muito, em muitos lugares. E aí até a gente foi para um lugar que era uma casa de chá. E aí nessa casa de chá eu conheci uma outra pessoa que trabalhava com ele, que na época ele falaram que eu tinha transtorno de borderline. E na época eu não sabia o que era na faculdade ainda, que a gente não tinha chego nisso. E aí hoje eu entendo, realmente, moço, talvez você tivesse borderline e a gente não estava percebendo. E que ele me aceitou. E aí talvez seja realmente por causa disso, do transtorno dele, que ele entendeu que eu era. Olha que coisa esquisita. E você se sentiu aceita na época? Na casa de chá? É. Sim, eu fiquei bastante tempo na casa de chá. E aí eu decidi fazer psicologia justamente isso, pela dificuldade que eu tinha com as pessoas, em todos os âmbitos. Não é esquisito? Mas era porque você, na verdade, você tem dois recortes aí, né? Por não se dar bem, mas tinha o ponto do pessoal, do querer se dar bem, aprender a querer se dar bem. Você achava que a psicologia ia te trazer isso? Não, eu queria entender por que as pessoas faziam algumas coisas. Isso era uma esfera. Do porquê que as pessoas jogam lixo na rua, do porquê que as pessoas não respeitam as regras. A outra esfera é as pessoas sofrem e a maioria dos outros não entendem esse sofrimento. Valida, né? A pessoa.
Então, um depressivo durante muito... Gente, 15 anos atrás não é do jeito que é hoje a saúde mental no Brasil. Então, um depressivo ele é julgado como preguiçoso, como falta de esforço ou falta de religião. E eu sabia que não podia ser só isso. Porque eu sempre fui muito esforçada, certo? Eu sempre fui uma pessoa que não tive preguiça, certo? Sim. Então, e religião não vai influenciar muito, porque aí teria que ter a religião, enfim, né? Então, tinha alguma coisa de errado nessa explicação. E a forma que era muito tratada, né? Então, eu passei por 3 profissionais que marcaram negativamente, que promoveram a coisa de, então, eu vou fazer melhor, eu vou fazer direito. Ninguém vai mais passar pelo que eu passei. E aí, esses profissionais da área da psicologia credenciados foram pessoas que me motivaram de um jeito diferente. Estranho, né? Você foi atrás do sucesso, na verdade, né? É, Pra eu fui... poder falar, eu não quero que as pessoas passem pelo que eu estou passando, né? Uma Isso. questão de empatia também. Então, eu vou fazer direito, eu vou dar o melhor tratamento, eu vou fazer o meu melhor, porque pessoas com transtornos ou dores ou dúvidas, elas merecem respeito. Mas dá um exemplo pra gente de como você se sentiu invalidada. Como é que foi esse processo que você foi chegando a essa conclusão e querendo fazer diferente? Eu tenho um ótimo... Eu estava na terapia com um psicólogo de verdade, credenciado, CRP. E aí eu estava falando para ele o seguinte, por que que eu me sinto tão mal? Por que que eu sinto que eu não sou boa nas coisas? Por que que eu sinto que eu sou incapaz, que eu sou ruim, né? Ele riu, literalmente. É porque o seu pai não botou um desenho na geladeira seu. Uou! Ali, ele quebrou tanta coisa que eu não sei nem te explicar. Ele invalidou pela risada, pela expressão física que ele fez. Ele invalidou porque ele sabia dos conteúdos, porque, afinal de contas, a pessoa, né, estava me atendendo. E ele... Eu não sei, você quer falar o que ele fez? Foi antiético, antiprofissional, não foi empático, não teve nada. Invalidou todo o processo. todo o processo. Ele riu. Eu não sei nem se o pior foi rir ou o pior foi falar do desenho na geladeira. Não, e falou algo assim, na verdade, que ele nem sabe se você estava preparada também, né? Não respeitando a sua dor. Porque a gente fala, nossa, só um desenho na geladeira? Não. E justamente na hora que eu estava perguntando por que eu não me sentia bem comigo mesma. Sim. Entende? Aí, depois disso, eu falei que eu não queria continuar o processo terapêutico, exigi a última sessão para saber o que tinha acontecido. Eu contei exatamente isso, porque se tem uma coisa que eu tenho é memória, não é mesmo? E aí ele falou assim, nossa, eu não me lembro disso. Eu falei, não. Olha, eu sei exatamente o que aconteceu aqui, porque, né? E ainda rolou você tem certeza que eu fiz isso? Transferindo responsabilidade, isso, né? Moço, eu sei que você fez, assim. Tem uma coisa que eu tô com certeza da minha sanidade e da minha memória. Sanidade, mas memória, E aí, esse, por exemplo, foi um exemplo que eu tive. Péssimo, né? Péssimo. É isso. Perfeito. E como é que foi o desafio de iniciar essa carreira? O que eu lembro que era sala alugada, atender convênio, demanda. Eu nunca fui para convênio. Porque eu fui fazer visita em clínica de convênio e quando eu soube que eles iam me dar R$10, eu falei, não vai pagar o ônibus. E não pagaria mesmo, porque era lá na Paulista. Não pagaria mesmo. Sim. Não pagaria o trem, o metrô, o trem e o ônibus. Né? Então, eu falei, não vai rolar, não é mesmo? Eu fiquei um tempo ainda na empresa, comecei a atender em sala por hora e eu fiz tudo de errado. Eu fiz flyer, deixei em padaria. Eu fiz tudo errado, assim. Tudo que podia ser errado, eu fiz. Mas aí eu entendi o que era o certo. Que era o site, que era conversar com os profissionais da saúde, fazer parceria. Aí eu entendi o que era que dava certo e o que não dava. E a internet é uma coisa que deu certo. Não a internet, Instagram, Facebook, mas o Google em si. Aí eu entendi o que eu fiz de certo e aí a gente foi até onde a gente está hoje. Entende? Mas ninguém me ajudou, não. A faculdade não ajuda a gente nisso. A faculdade não ajuda e não prepara, né? Não. Esse é o ponto.
Eu te contei do cara que teve uma crise? Não, né? Ah, na primeira sessão, aí você falou, eu vou chamar a responsável Porque era você, eu lembro. Eu tava atendendo, isso é ótimo, é ótimo. Eu fui atender um rapaz, ele tava tendo uma crise de pânico na recepção do lugar que eu alugava por hora. Quando eu abri a porta, a recepcionista falou assim, fica calmo que a doutora chegou. Na hora que eu olhei, o moço estava tendo uma crise de pânico, que não é uma cena bonita, é uma cena assim, horrível, porque parece que a pessoa, sei lá, a pressão tá caindo. Enfim, você não sabe o que está acontecendo. E na hora, minha a reação foi fechar a porta de novo, que essa doutora vai chegar, que não sou eu essa doutora. E aí ela falou, fica calmo que a doutora vai chegar. E eu ficava, gente, o que faz agora? E aí eu tentava lembrar da página do livro, e eu não conseguia lembrar das páginas do livro. E aí eu fiz o que qualquer ser humano normal faria. Você quer uma água? Dei a água, sentei ele, né? E falei para ele, e foi o que foi. Mas foi muito no começo. E o medo que as pessoas botam, né? Eu lembro até hoje a doutora chegou. Quem é essa doutora, moça? Eu quero que eu vou procurar ela. Eu vou procurar. E logo de cara, sabe, uma crise de pânico assim na recepção. Foi bom. Foi bom porque eu tive que me virar nos 30. Mas na faculdade não prepara para isso. Não prepara. Não prepara. Já perdeu algum paciente? Perder do quê? Morte. Não. Tem medo? Qual tipo de morte? É isso, né? A gente não sabe responder uma coisa objetiva, tem que fazer outra pergunta. É horrível isso. Responder uma pergunta com uma pergunta. Não sabe responder. Não engloba, né? Geral. Numa ideação suicida, num caso de suicídio. Não. Estranho, né? Na verdade, não, porque é uma questão da autorresponsabilidade, né? Porque eu faço o meu melhor, entende? Às vezes o meu melhor pode não ser suficiente e eu tenho que aceitar isso também. Sim. Então, eu estou fazendo o melhor que eu posso o tempo inteiro. O tempo inteiro eu estou de corpo e alma fazendo as coisas. Eu estou aqui. E se o meu melhor não foi suficiente, eu vou tentar fazer mais, entende? Mas eu não posso me culpar, porque naquele momento aquilo era o que eu tinha para oferecer. Porque é muito fácil eu julgar a Bia do passado sabendo das coisas que eu sei hoje, né? Sim. Porque aí é mais fácil, né? Porque se eu tivesse, então. Se eu tivesse, você já sabe a resposta. Então, por isso que você está julgando o seu eu do passado. O seu eu do passado não sabia das coisas que você sabe hoje. Ou outro tipo de falecimento, não tive. Não tive ainda. É horrível, né? Mas ainda Sim, não. É que ainda temos muitos anos de carreira. Eu entendi o seu ainda. Não tive esse... Mas, não. Especializações que você mais gostou, que você fez? Qual parte? Do conhecimento adquirido ou das pessoas que palestraram e falaram? Não, a conhecimento adquirido. Tá bom. Pessoas não. Tá. A especialização sobre depressão, porque aí você vai para uma coisa mais de farmácia, de remédio, de funcionamento químico, aí você fica sabendo o que é uma serotonina. É muito legal você saber mais dessa parte, assim, não só a parte... o que pode gerar ou não gerar. Isso é bem legal. Então, a comorbidade, né? Eu tenho um problema na tireoide. Menina, Hashimoto, eu produzo, ele destrói, né? Negócio. Então, por eu ter esse problema, eu tenho mais propensão a ter depressão. Então, se eu não tomar meu remédio para o resto da vida, eu posso ter depressão. Então, isso foi uma coisa que eu aprendi lá. Olha que coisa bacana. Às vezes, o paciente está depressivo por um problema que ele pode resolver fisicamente. Vamos ver aqui. Eu gostei da especialização. Eu não vou falar de tudo, assim, porque cada um foi diferente, mas esse da depressão, a questão de psicofarmacologia, de saber as medicações, achei muito legal também, porque é importante a gente saber e acompanhar com o psiquiatra. Eu converso muito com o psiquiatra. Eu tenho eles, assim, né?
Porque é legal você fazer esse atendimento junto com o psiquiatra, para até mesmo a gente saber para onde estamos caminhando. Então, esse foi legal. E isso é perfeito, né? Porque eu falo o quanto a gente demora para conquistar esse território, eu falo. Porque tem muito preconceito, né? Da parte da psiquiatria com o psicólogo. E a gente tem que andar lado a lado. É de suma importância para o tratamento. Eu vou atrás, eu ligo, fico pedindo para conversar. Eu já esbarrei em muito psiquiatra que tem muita resistência. De conversar. Hoje eu falo que é um campo conquistado, porque foi difícil. Tinham muita resistência. E aí esse também foi bom. Mas aí, se a gente for pegar, assim, o mestrado... O mestrado é bom. mestrado é bom. Mas talvez eu tivesse que estar mais preparada. Entendeu? Para o mestrado. Sim. Mais preparada para o mundo acadêmico. Eu não estava preparada para o mundo acadêmico. Então, foi muito... E também foi quando aconteceu a pandemia. Então, eu acho que eu devia estar mais preparada para o mundo acadêmico, numa vivência pessoal. Aí voltamos à questão de politicagem. Eu estraguei meu mestrado na segunda aula. Eu estraguei meu mestrado. Eu lembro. Mas conta pra gente. Aconteceu na segunda, terceira aula, a gente tinha que se apresentar. E aí, a partir do momento que eu falei onde eu me formei, que não é a faculdade que eles estavam esperando, já teve um olhar diferenciado. A minha sorte é que eu fui apadrinhada pelo Byton. A minha sorte era essa. Porque o Byton, eu tinha feito um curso com o Byton gostou de mim, e aí eu tinha esse nicho. Essa carta, né? Eu tinha um Byton aqui. Para quem não sabe, o Carlos Byton era um psiquiatra, já falecido, vô do Gregório do Vivier, que é muito importante na psicologia analítica. E aí eu fiz um curso com esse homem, fiz uma especialização com ele, e ele foi com a minha cara. O que foi bem importante. Foi daí que eu consegui algumas coisas. Mas não que eu agradeço esse homem, né? Que não tem esse perfil. É o seu esforço. Não que eu politicamente tentei adular. Ah, sim. Não. Não, mas não é da sua pessoa. Não é. Eu lembro da reunião Ninguém esperem por isso. do que eu falei com o Byton, ele falou assim, do que foi... eu falei do TCC de Grunge, aquele homem me escutou. Não sei até hoje por que ele me escutou, mas ele me escutou. Ele ouviu o trabalho inteiro. E aí a minha sorte era isso. E aí o que aconteceu? Na sala tinha uma pessoa que tinha um comportamento diferenciado, e aquele comportamento estava me irritando, mas ninguém falava nada. E ela levantava a mão e fazia uns comentários. Eu falava, meu Deus, o que está acontecendo aqui? E aí, durante o discurso daquela pessoa, eu descobri que ela não era nem formada em psicologia. Eu falei, o que nós estamos... Por quê? Não é mesmo? E aí, essa pessoa fez um comentário sobre o filme do Freud e do Jung, O Método Perigoso. Sim. E foi um comentário muito ruim. Foi ruim. Foi vazio. E eu retruquei. Porque eu não seguro. Só que eu não sabia que eu estava retrucando a filha de uma pessoa muito importante da instituição. Por isso que ela estava lá, inclusive, né? É por isso que ela estava lá, inclusive. Eu não sabia que eu estava arrumando briga, ou comunicando, ou falando de um incômodo, com uma filha de uma pessoa muito importante, não é mesmo, Beatriz? Tanto da psicologia analítica, quanto da instituição, quanto talvez do mundo, quiçá do mundo. E foi aí que eu enterrei meu nome para sempre. E foi aí que, daí em diante, acabou. E aí a história se repetiu. E eu tenho essa dificuldade que eu não tinha percebido do porquê que ela falava e ninguém falava nada. Os comentários que ela fazia, ninguém falava nada. E tinha gente que batia palma. E aí eu não tinha entendido. E aí foi aí que eu... Descobriu. Que eu errei. Então, mas eu não concordo. Eu acho que você não errou. Você tratou ela como uma pessoa. Não importa quem ela é, de quem ela é filha. Você tratou ela como uma pessoa, como estudante acadêmica que estava ali compartilhando ideias. É a minha boca, né? Mas aí tem a parte boa do mestrado, que eu conheci uma pessoa maravilhosa, que é uma professora maravilhosa, que eu falei... Tá vendo? No dia que eu vi ela, eu falei, eu quero ser essa mulher quando eu crescer.
E aí eu conheci essa pessoa maravilhosa, de outro núcleo, que me dá inspiração e que realmente, quando eu crescer, eu quero ser aquela... Aí, tá vendo? Também tem isso. E se um dia eu for fazer o doutorado, provavelmente vai ser com essa pessoa, que é incrível, assim. Aí existe isso também, pessoas muito, muito legais que a gente encontra. Mas eu cometi esse erro mesmo. Foi um erro? Politicagem social talvez seja vista como um erro, mas não um erro. Mas eu sou muito ruim disso. Sou. Quais os casos que você não atende? Caso que eu não atendo? Aí vai ser complicado. Eu não atendo transtornos sexuais por uma questão de segurança. Não por uma questão de não... Né? Não conhecimento. Não conhecimento. Porque até você filtrar... E aí tem isso também. A gente que é psicóloga, mulher, a gente tem que ter um cuidado muito diferenciado. O lugar que a gente vai atender, o horário que a gente vai atender e como a gente vai atender. E até como a sala vai estar disposta. Então, a minha cadeira sempre está mais perto da porta, se houver alguma intercorrência. O lugar que eu atendo tem recepção 24 horas. Eu não fico sozinha. Se eu vou atender um paciente novo, eu normalmente não posso falar quem é o paciente, mas eu aviso, olha, eu vou atender uma pessoa nova, presencial, e tem que durar 50 minutos. São cuidados que a gente tem que tomar. Quando a gente vai para transtornos sexuais, muitas pessoas de má fé utilizam esse gancho para ultrapassar vários limites, na verdade, e praticar abusos. Sim. Então, esse eu tirei do escopo, não é nem por interesse, né? Eu atendi um paciente que veio com uma questão sexual e eu só fiquei mais calma quando ele falou que ele era homo. Aí eu atendi. Aí eu falei, não, tudo bem, então vamos aqui. E realmente era uma questão sexual e tudo mais, mas como ele era homo, olha só que coisa, né? Eu me senti mais segura em atender ele. Presencial, sozinha. Que era uma questão de fetiches. Então, tem isso. Muita coisa, às vezes, eu acabo deixando de atender por uma questão de segurança. Infelizmente. Pelo fato de ser mulher. Pelo fato de ser mulher. Perfeito. Que se talvez eu não fosse, eu não teria essas... Não é nem paranoia, é cuidado mesmo. É cuidado. E hoje está em consultório particular, né? Uhum. Então, se for online, aí eu já fico mais calma. Mas presencial, normalmente, quando é do sexo masculino e é hétero, me deixa mais preocupada. Eu sei, porque eu já tive, né, alguns problemas. Então, esse é uma coisa. Eu não atendo esquizofrenia, eu não atendo crianças. Mas esquizofrenia, por que você não atende? Porque eu não tenho formação, e você sabe que precisa de muita formação. Perfeito. Perfeito. Não tenho formação. E é difícil achar um curso bom. Bom. Eu não tenho formação, só por isso. Eu não atendo crianças pelo motivo de que eu não suportaria atender uma criança que passa por agressão física, psicológica ou sexual. Né? Não tenho muito filtro. Adolescente entra no mesmo eixo. Não é porque eu não gosto de adolescente, é que ele entra no mesmo eixo. E eu não atendo... Não, é só isso mesmo. É por isso que eu não atendo esses casos. Familiar também. Então, porque tem muito essa questão de abuso, de violência, e eu realmente acho melhor não trabalhar com isso para manter o meu réu primário. Perfeito. Uma vez me fizeram essa pergunta, né? Eu vou fazer para você agora, que é muita curiosidade. Já chorou em sessão com um paciente? É difícil eu chorar, né? Eu assisti vários filmes. A Cabana, não chorei. O povo acha que eu sou esquisita. Não, mas que eu sou mesmo. Mas é difícil eu chorar. Mas teve uma paciente com uma história que começou a vir um negócio, sabe? Começou a vir, assim. Transbordar os olhos. E é uma história... Ela era pequena... Contexto, né? A mãe dela teve ela muito nova, com 16 anos, e meio que transferiu a criação dela para a avó. Só que toda vez que tinha alguma coisa do Dia das Mães na escola, ela queria que a mãe fosse. E detalhe, essa mãe casou com uma outra pessoa que já tinha filhos. Então, a mãe criava os filhos desse homem, mas ela não. Certo? Tem todo esse contexto. E aí ela contou uma vez uma festa do Dia das Mães, que ela fez um presente para a mãe dela, e que ela era pequenininha assim, que ela estava segurando o papel, e que aí começou a chover, e ela não queria que estragasse o cartão
da mãe, e ela ficou na porta da escola esperando a mãe aparecer. E aí essa mãe passa de carro e fala assim, ela fala, você chegou. Não, eu só vim aqui porque não sei o quê, eu tô indo e tchau. E foi embora. E deixou essa menina na chuva com papel. E essa menina esperando a mãe. Você tá quase chorando também, né? Somos mães agora. Na hora que ela contou com... Eu não contei com todos os detalhes, não é? Mas assim, essa mãe passa de carro, fala uma coisa horrível para essa criança. Essa criança é pequenininha, com um papelzinho, escrito mamãe, eu te amo. E aí essa... Sabe? E aí, todas as vezes que ela contava de festa na escola e que ela ia falar da mãe dela, vinha um negócio aqui... Não que eu tenha problema com mãe, não é isso. Mas vinha um negócio aqui do tipo... Ai, gente, é uma criança, entendeu? Então, normalmente, quando eles contam coisa de criança, vem, mas não sai. Eu até queria que saísse, mas não sai, não. Você já chorou? Não. Não sai? Mas eu também não choro, né? Não é à toa que a gente é amiga. Mas essa dificuldade. É só porque não sai. Isso. Mas eu fico sensibilizada, mas sim. Fica sensibilizada. Mas aí é infinitas histórias. Né? Mas essa... Até eu acho que deu uma... O olho até encheu, assim, porque ela contou com muitos detalhes. E aí você via que aquele negócio tá até hoje lá. Não, até hoje não. Eu espero que eu tenha tirado, mas você viu que o negócio ficou. Então tá. Vamos lá. Você falou do doutorado, né? Você meio que soltou o doutorado. Então, o que mais que você quer para sua carreira? O que mais você quer se desenvolver na sua área de conhecimento? Conta pra gente. Eu sempre brinco que eu vou desenvolver uma abordagem na psicologia, né? Sim, e não, isso é verdade. Desde quando começou a faculdade. Ela sempre falou que ia marcar. Eu vou desenvolver uma abordagem da psicologia. Como? Não sei. E eu brinco com os pacientes e algum deles pega esse negócio, menina, e vai embora. Porque eu falo, isso daqui é brandonismo. É o brandonismo. Vamos aqui. Qual que é o problema de tudo? A gente não tem incentivo para estudos científicos no Brasil. Quando eu falo que não tem incentivo, não tem mesmo. Eu achava que era só papo, até eu ir para lá e ver que realmente não tem. Não tem. Não tem como você viver de pesquisa. Não tem como você viver de pesquisa. Entende? Por mais que você pegue uma bolsa, a bolsa, na minha época, era R$2.000. Vive? Entende? Vive? Não vive. Não vive. Entendeu? Não vive. Então, por mais que eu queira, é muito difícil você viver só de pesquisa. Para você desenvolver uma abordagem, você precisa ter tempo. Para você ter... E aí começa, né? Para você ter tempo, você precisa ter uma assistência financeira. Mas é um ciclo sem fim. A questão do doutorado, o que acontece? Eu comecei muito com música, né? Tudo que eu fiz foi muito sobre música e a psicologia analítica. E quando eu penso no doutorado, eu penso realmente... Porque o doutorado, ele vem trazer isso, a sua tese de alguma coisa, né? A minha grande oportunidade de falar, haha, estamos aqui. E quando eu penso no doutorado, eu não consigo me livrar ainda de onde eu vim, né? E aí vem muito essa coisa. E se houver essa possibilidade, doutorado são 4 anos. Eu tenho 2 filhos. Até respirou. Se vir essa possibilidade de doutorado, eu queria muito explorar, apesar de que já tem trabalho sobre isso, a questão da transformação do indivíduo. Aí a gente volta para lá, para o Campo Limpo. A gente volta para pessoas que não têm dinheiro. Como é que eles falam hoje? Baixa renda? Eles falam bonito hoje. Pessoas de baixa renda. Baixa renda, né? Que eles falam. Sim. Pobre. É porque é pejorativo, né? Pobre é considerado pejorativo. Por isso que não é mais falado. Eu nunca me senti pejorativo. Você chama de pobre. Mas, enfim. Voltando lá para a questão da baixa renda, da comunidade, esses nomes aí que o povo inventou. Voltando para lá e trazendo o quanto a expressão musical pode trazer uma resistência dessa pessoa na sociedade. Entendeu? Perfeito. E aí eu ia usar quem? Racionais, não é mesmo? Porque Racionais, querendo ou não, em diversas letras, ele diz que por mais que eu esteja aqui,
aqui embaixo, vocês... Eu existo. Eu tô aqui, vocês vão ter que me engolir. Meio zagalo, mas vocês vão ter que me engolir. Então, eles vão continuar existindo. Tem para onde eu fui, né, meu Deus? Tem o Nego Drama, que é uma música dos Racionais, e que ele deixa bem claro isso, de que eu vou continuar existindo. E vocês vão ter que conviver com isso. E no Negro Drama, só dar um adendo aqui, tá vendo como funciona? Ele fala uma coisa que eu estava pensando. Ele fala... Aí o Mano Brown entra com tudo, porque quem não se arrepia nessa hora... Mano Brown entra e ele fala... família brasileira, 2 contra o mundo. Mãe solteira de um promissor vagabundo. E aí eu estava pensando, isso é a família brasileira. Entendeu? A família brasileira não é a minha. Hoje, né? Que eu tô muito padrão. Não tô? Sim. Um menino, uma menina. Essa é a família brasileira. E aí, tipo, né? Como essa questão da música trouxe para essas pessoas de lá a coisa de a gente existe sim, a gente vai continuar aqui sim. Então, seria mais isso. Não expliquei nada, né? Tá bom. Mas temos campos a explorar e a estudar. Perfeito. É isso. Perfeito. Como a música pode trazer as pessoas para a sociedade. E a sociedade pensar sobre isso. É basicamente o grunge. Entendeu? É o grunge. É basicamente o trabalho do grunge. Só que eu fiz lá dos Estados Unidos, né? E aí agora eu ia fazer uma coisa mais daqui mesmo. Mas no Piracuama mesmo. Tá, agora conta pra gente o lado doce da Bia. Dos trabalhos voluntários, da preocupação, das ONGs que sempre ajuda, sempre faz campanha. Isso é que eu não falo, né? Eu sei que você não fala, por isso que eu estou pegando nesse ponto. Rapaz, eu não falo... Eu não falo por 2 motivos. Eu não falo dos trabalhos voluntários, ONGs e não sei o que, porque, primeiro, que eu acho que não devia existir isso. Aí volta a questão de que se houvesse um suporte, né, do Estado, não sei o quê, não precisaria de alguém da cesta básica. Então, eu não falo por esse motivo, porque meio que falar... sabe aquela coisa de cada um ajuda o outro e aí eu não tenho que fazer nada? Então, se eu te ajudo, Dai, você ajuda o próximo, então eu, como responsável por essa população, não preciso fazer nada. Entendeu? Todo mundo entendeu quem é ser responsável. Né? Então, se a gente está aqui junto, você se ajuda. Então, eu que estou aqui também não preciso fazer nada, vocês estão se ajudando. É uma ideia que funciona. Não falei que é boa, falei que funciona. Então, eu não falo, porque eu acho que é muito errado isso. E segundo, de que não adianta você fazer uma coisa e sair falando. Você tem que fazer porque você quer. E fazer sem querer de volta. Então, sim. Tem ONG, tem atendimento, tem o que vocês imaginarem. Tem tudo. Tem tudo, gente. Tem doação, tem muito, assim... muito tempo da minha vida é destinado a doar para pessoas. Sim. Várias coisas. Posso contar um ocorrido muito engraçado? Ai, meu Deus. Vai. No aniversário do pequenininho dela... ela falou, pequeno tem de tudo, né? Graças. Então, eu vou arrecadar as coisas para doar. Aí ela pediu alimentos não perecíveis e produto de higiene e limpeza. Aí chega a Dai, no dia do aniversário, com um monte de galão de amaciante. Amaciante, sabão em pó. Aí fomos descer do carro, meu marido, cadê o presente? Eu falei, tá aí a sacola. E ele, você vai dar amaciante pra criança? Eu não vou entrar aqui. Não, você tá ficando doida? Por que você vai dar amaciante pra criança? E até eu conseguir explicar, porque eu já estava rindo. Eu falei, eu sei que não é normal, é uma criança. Mas a Bi vai doar, né? E eu achei, tipo assim, eu achei sensacional. Porque era uma festa de aniversário que eu nunca tinha visto. Nunca tinha visto mesmo. Não, eu não tô puxando saco. Eu nunca tinha visto essa ação. Já vi as pessoas pedirem e tudo mais em diversas campanhas. Mas na própria festa de aniversário do filho... Entende? Foi assim... Isso é que eu não lembro, né? Agora que você falou, eu falei, né? meu... o Theo fez 1 ano, e aí quando o Theo fez 1 ano, eu falei, não precisa, ele não precisa. De mas o instituto é um instituto que recebe crianças
para doação. É que agora também não sei mais o nome, né, gente? Não é orfanato mais que fala, né? Não. Eu tô muito desatualizada. E aí eu fui lá fazer uma doação de Natal. E quando eu cheguei lá e fui fazer a doação de Natal, a moça falou assim: "Ah, beleza, mas a gente recebe leite, a gente recebe muita coisa, mas o povo acha que produto de limpeza, É o né? de higiene. A gente tem". Eu falei: "Não, tá bom, moça. Ó, Natal. Daqui a pouquinho a senhora vai receber as coisas de limpeza. Espera um cadinho". E aí eu fiz o aniversário do Theo pedindo os produtos para fazer a doação. Se chama Lar Lalec. E aí eles têm várias crianças de várias idades lá. E é isso, às vezes a gente doa só uma coisa, mas esquece que tem outra, né? Sim, mas eu achei o máximo. A atitude, né? A responsabilidade. E eu falo que é o lado meigo da Bia, que ninguém conhece. Porque tem o programa Puxão de Orelha, né? Tem. Temos. A gente sempre vê, tipo, a Bia sacudindo, a Bia colocando pra frente, dando, né? Pequenos tapas. Mas ela tem esse lado meigo que muita gente não conhece, porque é como ela fala. Eu não quero uma troca, eu não quero confete. Não. Eu faço porque é maravilhoso. E é de coração. Eu faço. E eu esqueço. E ela esquece, Eu é verdade. esqueço. Porque ela não tá esperando Não nada lembro. em troca. Não estou esperando nada Ela em troca. esquece. Eu faço os negócios, eu esqueço. Aí as pessoas... Ah, não sei o que. Fiz. Então você está falando que eu fiz. Esse daí... Porque é isso, assim. Quem viveu de doação sabe qual que é o valor de uma doação, entendeu? Sim. Então, assim, se você não precisou de roupa, não precisou de comida, bababá, sachê, então você não vai saber o valor de uma doação. Mas quem cresceu vivendo de doações de todos os tipos, sabe o que é importante. Você não sabe a alegria da pessoa em receber um saco de roupa. Menina. Eu sei, porque quando eu Sei, né? A alegria do A ser alegria humano era de receber, sensacional. de falar assim, a minha patroa hoje trouxe as roupas, vamos ver? Nossa, gente, nossa, era a alegria da minha vida. Isso. Não Ainda é? brigava com a minha irmã, que eu queria roupa, às vezes ela queria a mesma peça da roupa doada. Da pessoa chegar com uma cesta, de que ganhou uma cesta básica. Isso é muito legal, né? Sim. Quer dizer, não é legal, vocês Não. entenderam. É a É coisa bonito a ação. a felicidade de alguém que recebeu doação e aí querer proporcionar essa felicidade esquisita, que não deveria ser doações, mas enfim, né? Para outras pessoas. É basicamente isso. Bi, conta pra gente, por que o programa chama Puxão de Orelha? Não é esse, Não mas, é sua, esse, mas, esse é um inspira. mas a vida. O que acontece? Eu sempre decidi que quando eu ia fazer os atendimentos, eu não ia vestir a personagem da psicóloga. Eu ia ser eu porque eu precisava ser eu, porque eu preciso existir. E eu tenho que parar de tentar não ser eu, para me enquadrar aonde eu não sirvo. Muito bom. E aí, para ser eu, tem que ser isso. Entendeu? Eu sou direta, eu sou objetiva, eu gosto que as coisas sejam claras. E aí, alguns pacientes começaram a falar que eu dava puxão de orelha. O puxão de orelha não veio de mim, veio deles. Então, teve vários que falavam. Tem paciente que me chama de malévola. Minha malvada favorita. Não, porque eu sou mais diretiva. Entendeu? E o puxão de orelha veio justamente deles. Porque eles falam, semana passada você puxou minha orelha. Eu falei, eu puxei? O que eu fiz? E é umas coisas que às vezes não é puxão de orelha. Não é. De verdade, não é. É assim, eu trabalhei até mais tarde. Fulano, você precisa botar limites. Seu corpo precisa disso. Precisa descansar. Precisa descansar. Ou você tá achando que é super-herói. Aí eu acho que é isso que... Acho que esses meus... Sabe o comentário? Você tá achando que é super-herói? Né? Tá salvando quem? E o outro, você trabalha em banco, amor. Não tem emergência, não. Tá bom? Eu acho que é isso que as pessoas acham que é puxão. Eu acho que é o jeito de falar. Mas o contexto não é um puxão de orelha em si. Não chego a ser uma Márcia sensitiva. Entendeu? Sim. Não chego a ser. Mas eu acho que a forma que eu falo... Eu já falei com você, Dai. Já falei? Não já? O que eu já puxei sua orelha? De tudo. Inclusive de fazer aqui, tá? De gravar. Vamos gravar, Dai. Para de medo.
Mas é puxão? Por que puxão de orelha? Vamos lá. Voltando pra mim, tá? Eu acredito que pra todos. Porque é algo que incomoda a gente. Ah, entendi. Entendeu? Você cutucou o calo, entende? Entendi. Por que não tá aqui? Igual um exemplo. Tem algum motivo? Não, não tem, Dai. Eu vou te prejudicar, Legal. sua vida... Eu vou te prejudicar? Tô te fazendo mal? Não. Então, por que não fazer? Então, eu acho que é isso. Tudo que fala, que gera incômodo, ou que a pessoa não queria reconhecer, que não deixa de gerar incômodo do mesmo jeito, ela entende como um puxão de orelha. Ah, Eu tenho uma paciente que ela sempre brinca, nossa, acabei de tomar um box, o maxilar saiu do lugar, peraí que ele vai voltar. Quando a gente rebate, né, alguma coisa. Então, eu acho que é esse, é o fazer o pensar. Tipo, igual, algo muito simples. Você precisa descansar. Entende? Para de trabalhar, você não é um robô. Entende? Você não eu é acho um que é o robô. jeito. Não, é porque gera incômodo. Porque, por exemplo, ignorante você não é. Você Não, fala não assim, sou. olha, Grossa eu não sou. Não. para de trabalhar, você tá Não, trabalhando demais. não. Então, Eu não tenho tom de voz. Eu sou muito mais trouxa. De verdade, eu sou muito mais trouxa do que brava. Eu não tenho tom de voz pra ser brava. Então, eu acho que o puxão de orelha vem no quadradinho do incômodo, entendeu? Incomodou. Porque assim, de gritar, né? Eu não tenho tom de voz para fazer isso. E muitas vezes as pessoas associam como uma passividade. Ela é boazinha, ela não se incomoda. Ai, tá tudo bem, a Bia sempre tá calma, sempre tá tudo bem. Porque eu oscilo, né? Eu falo de um jeito calmo, uma coisa às vezes estranha, entendeu? Ano passado, o pai dele voltou a ter câncer de novo. O pai dele já estava numa idade acima dos 70. Ele chegou e falou assim, poxa, Bia, meu pai tá com, acho que, problema de novo de câncer. Eu falei, seu pai vai morrer. Eu falei, desse jeito aqui. Assim, ó, seu pai vai morrer. Você sabe, né? E aí ele, lógico, paralisou. Eu falei assim, eu não tô falando que seu pai vai morrer hoje. Nem amanhã, nem daqui a um ano, nem, né? Eu tô falando para você que o jeito que você está falando, ele é imortal e ele não é. Ele já está acima dos 70, ele está com problema de saúde recorrente e a gente precisa começar a conversar sobre encerrar ciclos da sua vida. Eu não tô falando que seu pai vai morrer hoje. E não é isso. Mas eu acho que esse primeiro impacto que eu faço assusta, entendeu? Então, foi durante um ano, a gente foi conversando sobre luto, sobre morte, encerrar ciclos, tirar o pai do pedestal e botar o pai no lugar de ser humano, que tem fragilidades, que comete erro, que tem um finito físico. Então, sim, vai ter uma hora que, né, os pais vão morrer, e quanto mais a gente vai, né, crescer, vai morrer. E eu falo, gente, eu sei, minha mãe vai morrer, tá tudo bem. Eu já entrei nisso, né? E de começar a ter essa ideia de que, sim, aqui é finito, galera. Chega uma hora que o corpo vai. A minha mãe está acima de 70. Não posso achar que ela vai viver mais 50 anos. Isso não cabe. Entende? Então, eu sempre falo, minha mãe vai morrer. É hoje? Não, não é hoje. Mas eu preciso começar a trabalhar essa ideia de finitude da vida das pessoas. E aí essa ideia foi trabalhada durante um ano. Infelizmente, o pai dele faleceu. E eu não posso dizer que o processo do luto foi melhor. Porque não existe isso, porque é luto. Porque é luto. Mas talvez esse trabalho anterior a esse fato... Deu suporte. Deu mais suporte do que se ele não tivesse feito nada. Entendeu? Perfeito. Não é que eu tirei a dor do paciente. Não, gente. É trabalhar a ideia de que, olha, as pessoas são finitas. Seu relacionamento, seu emprego, sua aparência física, todo mundo que você ama vai morrer um dia. Infelizmente, sim. E tudo vai acabar. Entende? Esse podcast vai acabar, o seu casamento um dia vai acabar. Daí um dia o seu casamento vai acabar. Ponto. Como? Não sei, mas a finitude irá existir. Não estou falando que o seu casamento vai acabar hoje, amanhã ou depois.
Talvez o seu casamento acabe com o falecimento em 93 anos da Dai. Com 97 anos ela faleceu. O casamento dela acabou. Né? E eu acho que essa ideia de finitude é muito difícil para as pessoas começarem a pensar que nada dura para sempre. Todo mundo fala isso, mas ninguém Racionaliza isso. absorve isso de uma forma real. E aí, quando eu falo do puxão de orelha, é pelo jeito que eu falo. E a primeira coisa que eu falei foi: seu pai vai morrer, é desse jeito que eu falei. Lógico que depois eu fiz um trabalho, expliquei. Não estou falando que é hoje, não estou falando que é agora, mas a gente tem que fazer um trabalho de que eles estão mais idosos, a gente precisa começar a trazer isso. Um dia você também vai. Enfim, eu acho que é isso. Entendeu? Perfeito. Tá assustado, né?